Senadores votam decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro. Você vai ver agora no CNT Jornal que mesmo com a resistência da oposição, a proposta deve passar com facilidade no Congresso. E vai ver ainda. Governador do Rio diz que a luta contra o crime só vai ser vencida com oferta de emprego à população. Presidente da Câmara critica a lista de projetos prioritários defendida pelo governo. E o PTB desiste da indicação de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Olá! O Senado vota agora à noite o decreto que estabelece a intervenção federal no Rio de Janeiro. A oposição tenta resistir, mas já admite que a proposta vai ser aprovada. Nem 24 horas haviam se passado desde a aprovação do decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro pelos deputados e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, já colocou o projeto para análise dos senadores como prioridade. Mas pouco antes do início da sessão, ele admitiu que nem o relator tinha sido escolhido e confirmou que, enquanto durar a intervenção, não coloca nenhuma alteração na Constituição para ser votada. Tramitar PEC é impossível e eu fiz uma nota proibindo a tramitação de PEC, porque o artigo 60, inciso 1 da Constituição, não permite, durante o estado de sítio, estado de defesa ou estado de intervenção. Para tentar superar o obstáculo que impede mudanças constitucionais enquanto vigorar a intervenção federal, o Palácio do Planalto elegeu 15 projetos que não alteram o texto constitucional e que passam a receber atenção prioritária do governo no Congresso. É preciso que haja um esforço concentrado do Congresso Nacional já a partir de março. Tanto o presidente Eunício quanto o presidente Rodrigo Maia já estudam um calendário discutindo com os líderes e nós vamos trabalhar muito focados para poder aprovarmos todas essas matérias. Mas a oposição, que admitia não ter força para derrotar o decreto no plenário do Senado, acusou o Palácio do Planalto de propor a medida sem definir o custo da operação para os cofres públicos. O líder da minoria no Senado disse que tudo não passa de uma manobra política do governo. O governo está pensando mais alto, ele está querendo inverter a pauta do país e tentando se aproximar de uma melhor condição de aprovação popular. O decreto presidencial não pode ser modificado pelos parlamentares, que só podem acatar ou rejeitar o texto. Para aprovar a intervenção federal no Rio de Janeiro, bastaria a metade dos senadores presentes à sessão aprovarem o projeto. Horas antes do início da sessão, os aliados do Palácio do Planalto já davam como certa a aprovação do decreto no plenário. Será aprovado com igual folga como aconteceu na Câmara dos Deputados. Há um consenso majoritário no Senado da necessidade de aprovação do decreto para não agravar uma situação que já é muito grave. Pelo rito estabelecido pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, 5 senadores falarão a favor do decreto e outros 5 contrários. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, sinalizou hoje, durante reunião no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que o governo desistiu dos mandados de busca e apreensão coletivos durante a intervenção federal no estado. As Forças Armadas voltaram às ruas na maior operação conjunta já feita com a Polícia Fluminense. Militares do Exército e Marinha cercaram comunidades das zonas Norte e Oeste e Baixada Fluminense. Na favela Kelsons, na Zona Norte, fuzileiros navais revistavam veículos e moradores. A Kelson é um bom exemplo da dificuldade que os militares vão encontrar para cumprir a missão aqui no Rio de Janeiro. Décadas e décadas de descaso transformaram isso daqui num lugar esquecido. Sem fiscalização, os barracos invadiram ruas e calçadas. Vocês podem ver, são centenas de vielas. As Forças Armadas também realizam bloqueios em rodovias. Mesmo assim, um sargento do Exército foi morto ao reagir a um assalto no Arrastão. Enquanto os militares agiam, o governo atuava nos bastidores. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, se reuniu com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Milton Fernandes, para discutir a viabilidade dos mandados de busca e apreensão coletivos. Uma reivindicação dos militares também defendida pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann. A OAB ameaçou ir à Justiça alegando violação das garantias individuais. No Código de Processo Penal diz que os mandados de busca e apreensão devem ser pormenorizados. Então, o objeto deve estar delimitado ao máximo.
Muitas vezes é muito difícil, mas você tem que ter algum elemento que indique que a residência é aquela residência na esquina da rua tal, na viela, no beco. O ministro da Justiça reconheceu a inconstitucionalidade da medida e garantiu que não haverá mandado de busca e apreensão coletivo. Não há mandado coletivo, há mandado de busca e apreensão, que conforme a operação se dedicará a um número maior de pessoas. Mas concordamos com o critério de que é preciso garantir o devido processo legal, é fundamental garantir os direitos e as garantias postos na Constituição, e esse é o grande norte, fazer tudo conforme a Carta de Direitos Individuais. A polêmica agora chama atenção porque no Rio, em 2002, a Justiça atendeu ao pedido de mandado de busca e apreensão genérico para a captura do traficante Elias Maluco, acusado de executar o jornalista Tim Lopes. As idas e vindas do governo demonstram que o improviso ronda o processo de intervenção. E o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, admitiu hoje que a intervenção federal de nada vai adiantar se não houver uma recuperação da economia do estado. Ele participou do lançamento da fase final de montagem do submarino Riachuelo, em Itaguaí. O projeto faz parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, apontado pelo governo como peça-chave, não apenas para a política de defesa, mas também para a estratégia de desenvolvimento científico e tecnológico. O presidente Michel Temer acionou o mecanismo simbólico que uniu duas partes do submarino Riachuelo. Durante a solenidade, o governador Luiz Fernando Pezão destacou que o programa é responsável pela geração de 4.700 empregos diretos e indiretos no estado. Segundo ele, é um exemplo de que, aos poucos, o Rio de Janeiro começa a retomar a atividade econômica. Pezão voltou a agradecer a ajuda do governo na segurança pública, mas admitiu que é preciso conciliar o combate à criminalidade, a criação de oportunidades para a população. O que nós precisamos no estado do Rio é de muita segurança. E o senhor está nos concedendo, está nos ajudando, mas nós precisamos muito de emprego, presidente. A gente só ganha a guerra da segurança pública com uma carteira assinada de trabalho. Fortes ventos atingem o sul do país e chove a qualquer hora no sudeste. Vamos acompanhar a previsão para esta quarta-feira? No litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina podem ocorrer fortes ventos. Chove a qualquer hora no norte do Paraná, no leste de Santa Catarina e no leste e sul do Rio Grande do Sul. Sol e pancadas de chuva à tarde nas demais áreas. No sudeste, em São Paulo e no noroeste mineiro, o tempo fica instável e chove durante o dia. O sol predomina no norte do Espírito Santo. Chuva à tarde nas demais áreas da região. E veja a seguir, microempresários vão a Brasília pressionar pela derrubada do veto que impede o refinanciamento de dívidas do setor. O índice Bovespa voltou a fechar em alta hoje, o quinto avanço seguido que superou a maior pontuação na história, puxada pelas ações da Eletrobras, que dispararam com as negociações para a privatização. O dólar também subiu e fechou cotado a R$ 3,25. O euro teve uma leve alta, encerrou o dia cotado a R$ 4,01. Microempresários de todo o país pressionam o Congresso a derrubar o veto do presidente Michel Temer, que impediu o refinanciamento das dívidas do setor. Eles se reuniram hoje com deputados e senadores. Pressão. Dezenas de micro e pequenos empreendedores desembarcaram hoje no Congresso Nacional. Eles se reuniram com deputados e senadores para cobrar a derrubada do veto ao refinanciamento de dívidas tributárias das empresas que fazem parte do Simples Nacional. No fim do ano passado, os parlamentares aprovaram o benefício do parcelamento de débitos com a União nos mesmos moldes do Refis, aprovado para as grandes empresas. Pelo que foi aprovado, para quitar a dívida à vista, os descontos são de 90% nos juros e 70% nas multas. O refinanciamento prevê o pagamento de 5% de entrada, dividido em 5 parcelas. Para os parcelamentos em 12 anos, os descontos chegam a 80% nos juros e 50% nas multas. E para dividir o débito em 14 anos e meio, os juros caem em 50%
e as multas 25%. Mas o presidente Michel Temer vetou a concessão do refis aos microempresários em janeiro. Na justificativa, o argumento de que não foram apresentados estudos técnicos sobre os impactos orçamentários, que podem chegar a 7 bilhões de reais em 15 anos, de acordo com os cálculos do setor. O governo justifica ainda que o refis não prevê a origem dos recursos para cobrir os descontos com juros e multas. Por isso, o refinanciamento para os pequenos fere a lei de responsabilidade fiscal. O presidente do Senado afirmou que é contra a edição do refinanciamento de dívidas porque estimula os maus pagadores, mas que no caso dos pequenos a situação é diferente. Ele lembrou que em 10 anos o Congresso aprovou 17 projetos de parcelamento para as grandes empresas, enquanto os pequenos nunca foram beneficiados. Na próxima reunião do Congresso, não essa, se não tiver um entendimento, eu vou trabalhar inclusive pela derrubada deste veto. O presidente do Sebrae explica que se o veto for derrubado, 600 mil pequenos e médios empreendedores vão conseguir tirar a corda do pescoço e evitar a demissão de milhares de empregados. A Fifi Domingos lembra que as micro e pequenas empresas são responsáveis por 54% dos empregos formais. O governo, com essa atitude, atenta contra a geração de emprego, porque quem está gerando emprego é o pequeno empreendedor. Valdomiro saiu de Salvador para fazer coro aos empreendedores que pedem a derrubada do veto. Ele conta que há mais de 40 anos tem uma indústria de vestuário na Bahia e até 2015 nunca deveu imposto ao governo. Mas a crise mudou a realidade dos negócios. Dos 600 empregados, só sobraram 88. E a dívida com a União chega a R$ 1.200.000. Ele teme ter que fechar as portas da empresa. Para quem o pequeno empresário vai apelar? Para que banco? Né? Onde é que se vai buscar dinheiro para se manter os empregos atuais? Mais um mal-estar entre o presidente da Câmara e o governo. Rodrigo Maia fez duras críticas hoje à lista de projetos prioritários anunciada ontem pelo governo. A lista foi anunciada ontem pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, como uma espécie de plano B, após o governo desistir da reforma da Previdência. Como a Constituição proíbe a votação de emendas constitucionais durante uma intervenção federal, o Planalto listou 15 projetos da área econômica que considera prioritários para a votação no Congresso Nacional. Entre as propostas estão a autonomia do Banco Central, a privatização da Eletrobras e a reoneração da folha de pagamento das empresas com fim de incentivos fiscais. Todas essas medidas já foram anunciadas e estão em tramitação no Congresso. Rodrigo Maia disse que o anúncio é uma tentativa do Executivo de se intrometer na competência do Legislativo. Acho que a apresentação de ontem foi um equívoco, foi um pouco de desrespeito ao Parlamento, já que os projetos já estão aqui e nós vamos pautar o que nós entendemos relevante no nosso tempo e da forma que nós entendemos melhor para o Brasil e para o Parlamento. Instabilidade no Nordeste provoca chuva a qualquer momento? Confira. No Maranhão, entre o norte do Piauí e o leste do Rio Grande do Norte, chove a qualquer hora do dia. Também chove no oeste baiano, enquanto na área entre o Planalto da Conquista, na Bahia, e o interior do Rio Grande do Norte, o sol predomina sem previsão de chuva. Sol e chuva rápida nas demais áreas. E veja depois do intervalo, operações contra a pedofilia prendem 45 pessoas em São Paulo. Operação em São Paulo prende 45 pessoas suspeitas de pedofilia. Empresas que comprarem distribuidoras da Eletrobras vão ter que investir 13 bilhões de reais. Veja o que mais foi notícia hoje.
As empresas que assumirem as 6 distribuidoras de energia administradas pela Eletrobras e que serão privatizadas terão que investir 13 bilhões de reais para pagar dívidas e fazer os investimentos previstos para os próximos anos. A afirmação foi feita hoje pelo secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Paulo Pedrosa. A privatização da Eletrobras é uma das 15 propostas prioritárias para a área econômica que o governo anunciou depois de desistir da reforma da Previdência. A melhora nos dados sobre o desemprego divulgados pelo IBGE ainda não foi suficiente para reduzir o tempo de agonia de quem procura por uma oportunidade no mercado. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostra que o brasileiro está levando mais tempo para encontrar trabalho. No ano passado, o período médio de espera foi de 14 meses, 2 a mais que em 2016. A Polícia Civil de São Paulo realizou hoje 2 operações de combate à pedofilia na internet. 45 pessoas foram presas. Elas foram localizadas após terem seus computadores rastreados. Nos equipamentos foram encontrados conteúdos pornográficos envolvendo crianças. Entre os presos, pelo menos 2 pessoas trabalhavam em atividades relacionadas a crianças. A polícia investiga agora se eles apenas armazenavam ou se também produziam material pornográfico com crianças. Uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso promete provocar polêmica. Ele determinou a transferência de 2 travestis para presídios femininos. Elas estavam em uma penitenciária para homens do interior de São Paulo desde 2016. O ministro se baseou na resolução do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, que trata do acolhimento de pessoas LGBT. A decisão não se estende a outros casos, mas pode servir de referência. E outra decisão polêmica, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal concedeu hoje um habeas corpus coletivo para presas grávidas ou que tenham filhos menores de 12 anos. 4 dos 5 ministros da turma aceitaram o pedido feito pelo Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos. Com isso, todas as mulheres que cumprem prisão temporária, são mães de crianças de até 12 anos ou estão grávidas, poderão cumprir a pena em casa, desde que não tenham cometido crimes de violência, grave ameaça ou contra seus dependentes. Os juízes de todo o país terão 60 dias para analisar os casos que serão beneficiados com a medida. Para isso, eles terão ajuda do Departamento Penitenciário Nacional, que deverá informá-los sobre as detentas que cumprem esses critérios. É chegado o momento de restaurar em plenitude as virtualidades desse notável remédio constitucional viabilizador da proteção jurisdicional das liberdades em nosso país. A prisão domiciliar, quando a presa tem filhos de até 12 anos de idade incompletos, está prevista no Código de Processo Penal. Mas como muitas dessas mães não conseguem ter acesso a um advogado, a lei não vinha sendo cumprida. O problema só chamou a atenção da sociedade depois que Adriana Anselmo, mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, recebeu o benefício. O caso de Adriana Anselmo gerou polêmica por causa da comparação com outras presas. Ela recebeu a prisão domiciliar em dezembro do ano passado, mesmo depois de condenada por corrupção na Operação Lava Jato. Um levantamento da situação penitenciária em 2016 mostra que mais de 42 mil mulheres estão presas no Brasil. Cerca de 40% cumprem prisão provisória, 74% têm filhos e mais de 2 mil crianças vivem nos presídios brasileiros. Segundo o relator do habeas corpus, ministro Ricardo Lewandowski, a decisão de hoje vai garantir que as mães em condições mais vulneráveis sejam atendidas pela lei. Ele também afirmou que o benefício não significa impunidade. E nós não estamos tirando totalmente a discricionariedade do juiz para examinar cada caso concreto, mas estamos estabelecendo diretrizes firmes e rigorosas. O Superior Tribunal de Justiça decidiu hoje trocar a prisão preventiva dos irmãos Joesley e Wesley Batista por medidas cautelares. Eles assumem o compromisso de comparecer em juízo sempre que forem convocados e estão proibidos de manter contato com réus e testemunhas do processo. Mesmo com a decisão, Joesley Batista vai continuar preso, isso porque há um outro processo contra ele. Os sócios da JBS são acusados de usar indevidamente informações privilegiadas para lucrar no mercado.
Risco de chuva forte no centro-oeste nesta quarta-feira. No norte, o predomínio é de sol. Veja. Áreas de instabilidade atuam sobre o centro-oeste. O sol aparece entre nuvens e ocorrem pancadas de chuva no Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Goiás. Há risco de chuva forte. No norte, o sol predomina e não chove em Roraima. No Amapá, Pará, Tocantins e no leste do Amazonas e do Acre, o sol aparece pela manhã, mas o tempo vira e chove a qualquer hora. Sol em pancadas de chuva à tarde nas demais áreas. E veja em instantes, o PTB desiste da indicação de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Estudantes da escola na Flórida, que foi cenário de um massacre na semana passada, viajaram hoje à capital do estado. Eles foram exigir o controle de armas. Fernanda Abras tem o noticiário internacional. Vanessa, centenas de estudantes partiram de ônibus para Tallahassee, capital da Flórida, para pressionar parlamentares do estado a aprovar leis que restringam a venda de armas de fogo. Os alunos estudam na mesma escola em que Nicholas Cruz matou 17 pessoas com um fuzil na semana passada. Eles planejam realizar uma manifestação amanhã em frente à Assembleia Legislativa, junto com várias organizações civis. Desde 1999, o governo e a Assembleia da Flórida são controlados pelo Partido Republicano, que em geral é contra colocar limites ao direito dos americanos de andarem armados. Mas o senador Bill Galvano, que é republicano e vai ser o próximo presidente do Senado, prepara um pacote de leis que inclui, por exemplo, elevar para 21 anos a idade para poder comprar uma arma. E, ao mesmo tempo, a ofensiva turca contra Afrin sofreu uma reviravolta hoje com a chegada das forças pró-Síria à região para ajudar a milícia curda, criando a perspectiva de uma escalada maior no conflito. As forças pró-Damasco incluem milícias aliadas a Bashar al-Assad, mas não o exército sírio propriamente dito. As unidades de proteção do povo saudaram as forças pró-governo e afirmaram que estão se mobilizando ao longo da linha de frente diante da divisa turca. Vanessa? O PTB anunciou hoje que desistiu da indicação da deputada Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Isabela Vieira tem mais informações. Vanessa, o anúncio foi dado pelo presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Nas redes sociais, ele criticou a indecisão da presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, de ter suspendido provisoriamente a posse de Cristiane Brasil como ministra e de ainda não ter julgado o mérito do caso. A deputada disse ter sido alvo de machismo, sem direito à defesa neste caso envolvendo o Ministério do Trabalho e que agora está pronta para esclarecer os fatos levantados ao seu respeito. Cristiane Brasil foi nomeada em 4 de janeiro, mas impedida de tomar posse porque tem condenações na Justiça do Trabalho. E veja agora o que será notícia amanhã. A ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, apresenta amanhã um relatório sobre a violência contra a liberdade de expressão. O Ministério da Educação promove em Brasília o Seminário Internacional sobre o Novo FIES e os modelos de financiamento estudantil. Começa amanhã um agendamento para famílias de baixa renda de Manaus receberem os kits com antena e conversor para a TV digital. E o CNT Jornal de hoje termina aqui. Eu volto amanhã com mais uma edição. Mas você pode acompanhar outras notícias do Brasil e do mundo em nossa programação. Eu espero você amanhã. Até lá!